noite, pessoal. Estamos aí. Então, gente, memória, eu acho um tema extremamente relevante, extremamente importante, porque a gente vê muita queixa no consultório de pacientes jovens, né? Chega lá e fala: doutor, oi, Simaura, seja bem-vinda. Boa noite, Mayara. Então, chega muito paciente em consultório, jovens, com queixas de alteração de memória. Doutor, eu estou esquecida, eu estou esquecido, eu não estou conseguindo lembrar coisas do meu dia a dia, estou tendo problema. Então, por isso que eu acho que é extremamente relevante falarmos sobre memória, tá bom? Bom, mas o que vem a ser memória, gente? Então, memória é a nossa capacidade mental, né, cerebral, de absorver uma informação, codificar essa informação, armazenar para depois a gente utilizar. Então, quando eu conheço alguém e me fala o nome dela, eu armazeno, esse nome é um código, esse código é armazenado e depois eu utilizo isso para chamar a pessoa pelo nome. Quando eu estou tendo uma aula, alguém me ensina alguma coisa, eu recebo essas informações, armazeno no meu cérebro e depois eu utilizo essa informação para alguma coisa. Quando eu estou aprendendo a andar de bicicleta, você está aprendendo. O aprender faz parte da memória. Então todos aqueles movimentos do pedalar, de manter o equilíbrio. Então o nosso cérebro ele vai memorizando aquilo para depois a gente utilizar, tá bom? Então memória é isso, é a nossa capacidade mental de receber informações, codificar, armazenar e utilizá-las. Mas e por que a gente não consegue memorizar tudo? Vocês repararam, vamos supor, hoje cedo, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a cor do primeiro carro que vocês viram na rua hoje cedo? Alguém consegue se lembrar? Gente, pouco provável que alguém vai se lembrar, a não ser que seja o próprio carro, não vale o próprio carro. Ou a não ser que o primeiro carro que ela viu se envolveu em um acidente. Ou, bateu, atropelou alguém. Tá bom? Por que você vai conseguir lembrar nessa situação? Porque o seu cérebro memoriza aquilo que você dá mais atenção. A gente memoriza aquilo que a gente dá mais atenção. A nossa memória imediata, ela recebe essas informações, milhares, milhões de informações, e a gente esquece milhões delas. Isso é natural. Imagina você armazenar tudo que você viu ao longo do dia de hoje, ao longo dos dias, da semana, do mês, dos meses, dos anos. Nós não temos essa capacidade. Graças a Deus, nós conseguimos esquecer a maioria das informações que a gente vê. O nosso cérebro ele vai fixar informações que nós damos mais atenção e vai fixar informações necessárias à nossa sobrevivência. Então, quando eu sou bebê, eu sou criança e boto a mão no fogão, queimo lá na panela quente, na boca de fogo, queimo a mão, o meu sistema límbico, que é uma das áreas do cérebro relacionado à memória, o meu sistema límbico, pela dor, pela emoção, memoriza aquilo de forma possível para a vida inteira, de que botar a mão no fogão vai dar dor. E aí eu fico com essa memória que a gente chama de memória de longo prazo, tá? Então, essa questão da memória de longo prazo depende muito da nossa necessidade, da nossa sobrevivência, tá bom? Quando eu estou no emprego novo e preciso aprender a mexer no Excel, você vai lá, faz um curso de Excel e treina isso em casa. Quando você está lá no emprego, você precisa dar
dar a resposta adequada que o seu patrão quer na planilha de Excel, um exemplo. Então você necessita daquilo para, entre aspas, sobreviver no seu emprego. Então, quando a gente dá muita atenção àquilo que a gente precisa, a gente fixa. Bom, e por que a gente esquece tanto? Doutor Itamar, eu esqueço tanto, eu esqueço tudo que eu faço, eu esqueço. Por quê? A gente está falando de pacientes jovens, não estamos falando ainda de pacientes portadores de quadros demenciais, tá bom, gente? O grande problema, pessoal, o grande problema dos esquecimentos é a sobrecarga de informações que temos. Sobrecarga de tarefas, sobrecarga de responsabilidades. E aí, quando você tem muita tarefa sendo feita ao mesmo tempo, você está lá, tem que cuidar da casa de manhã cedo, tem que preparar o café da manhã do menino, tem que montar a lancheira para o menino levar para a escola, tem que ajudar a preparar o café do marido. E você tem que pagar uma conta no meio do dia. E você tem que correr para não se atrasar para o trabalho. E aí você sai para o trabalho e esquece o telefone em casa. E aí, enquanto você estava fazendo tudo isso, você ainda estava lá no WhatsApp, no Instagram, e no Facebook, e na internet, 200 páginas abertas. Gente, olha o tanto de informação ao mesmo tempo que você está fazendo ali. Então, é natural que alguma dessas informações se perca. E você acaba esquecendo muitas das coisas, e às vezes uma coisa muito importante. E aí aquela conta que era para você pagar no meio da manhã, esqueceu de pagar a conta. Tá? Então, o grande problema dos esquecimentos é a sobrecarga de tarefas. Sol Fernandes falando, verdade, é desse jeito, né? Quando a gente tem muita sobrecarga, eu atendo muito paciente que tem uma jornada dupla, uma jornada tripla, trabalha durante o dia, faz faculdade à noite, chega da faculdade 11 horas da noite, vai estudar, os guerreiros, guerreiras, vai estudar, estuda de 11 até 1 hora, 2 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã já está acordado. E aí vai para cuidar da rotina do filho, da família, depois vai para o trabalho, volta para casa na correria do almoço, preparar o almoço, vai para o trabalho, sai do trabalho na correria, vai para a faculdade, da faculdade volta para casa às 11 horas da noite, vai estudar um pouco, depois vai dormir. Então, essa sobrecarga de tarefas faz ter esquecimentos. Não tem para onde correr, tá? Esse é o grande problema, viu? Bom, e como é que a gente faz para poder melhorar essa questão da nossa memória? Primeiro, né, gente, a gente precisa diminuir a sobrecarga de tarefas. Não tem para onde correr. Sobrecarga de tarefas nos causa o déficit de atenção, porque muita tarefa ao mesmo tempo, você não consegue focar a sua atenção. Lembra que eu falei que para a gente memorizar alguma coisa, a gente precisa estar com a atenção naquilo mais detalhado. Tá? Boa noite, Dona Maria Martins. Como é que vai? Então, a gente precisa estar com a atenção focada naquele determinado assunto. Quando você está focado realmente com a sua atenção, é mais fácil você memorizar e, a depender da necessidade daquela informação, você vai utilizar, vai fixar na memória de longo prazo. Tá? Então, primeira dica para ter uma memória melhor é diminuir a sobrecarga de tarefas, a sobrecarga de informações. Tá bem? Nosso cérebro é ávido por informações. Só que quando tem informação excessiva, nós vamos falhar, vamos esquecer algumas coisas. Tá bem? Segunda coisa, a sobrecarga de tarefas, sobrecarga de responsabilidades, nos traz transtorno de ansiedade. Quem de vocês
não já passou por uma situação, ou tem um filho que já passou por uma situação, que estudou muito, chega na hora da prova, está preocupado, está ansioso, deu branco e perdeu na prova, e foi mal na prova, né? É uma situação que a gente vê frequentemente acontecer. A gente sabe que a ansiedade nos faz bloquear a parte da nossa memória, principalmente quando a gente quer lembrar daquele assunto, aí você fica mais preocupado, fica mais angustiado, e aí o assunto não vem, o nome não vem, o nome daquela manobra não vem, o nome daquela pessoa não vem, e aí você esquece. De repente, você está lá tomando um banho, tranquilo, lavando a cabeça lá, tranquilo, tomando um banho, relaxando, na hora que você está mais descontraído possível, um nome de fulano de tal é esse. Então, quando você está mais calmo, mais tranquilo, a tendência da sua memória, de você evocar as informações armazenadas anteriormente, é melhor, é mais fácil, tá? Então, a gente precisa diminuir a sobrecarga de tarefas, diminuir a sobrecarga de responsabilidades, dar mais atenção às necessidades que você tem de imediato, isso é importantíssimo, tá bom? Quando você diminui a sobrecarga de tarefas, sobrecarga de responsabilidades, você diminui o nível de ansiedade e o nível de preocupação. Consequentemente, você vai ter uma memória melhor, uma atenção melhor. Bom, vamos lá para a terceira dica de como melhorar a questão da nossa memória. Sono adequado. Se você dorme pouco ou se você dorme mal, sua memória vai ser ruim, tá? Eu sempre falo com os alunos de faculdade que não adianta passar a noite estudando, virar a noite inteira estudando, porque no máximo você vai conseguir aprender a ler para a questão de uma prova e olhe lá, mas você não vai conseguir fixar essas informações para o resto da vida. Eu lembro quando eu estudava na faculdade, tinha prova no outro dia, 9h30 da noite, 10 horas da noite. Os colegas que estão aí, podem ter um colega ouvindo, eles podem confirmar isso daí. Eu ia dormir. À tarde eu ia para o futebol. Prova no outro dia, o couro comendo, eu ia para o futebol. Porque o que tinha de estudar já tinha sido estudado. Então o que eu precisava? Diminuir o nível de estresse, relaxar, produzir dopamina, noradrenalina, serotonina, que o esporte, o exercício físico proporciona. Chegava do futebol, dava uma olhadinha rápida na matéria, revisava a matéria, depois de um banho, comia alguma coisa e sono, e dormir. Porque quando a gente dorme, a gente fica tranquilo, a memória é melhor. A gente precisa dormir adequadamente. Quem não dorme adequadamente tem memória ruim, tem mais ansiedade, tem mais depressão e tem piora da memória e aumenta o risco de demência, de Alzheimer no futuro. Então você precisa ter um sono adequado. E sono é uma aula à parte, né? A gente vai falar bastante de sono, tá bem? E o exercício físico melhora a memória? Veja bem, gente, o exercício físico, os estudos mostram uma relação direta em quem pratica atividade física e a redução do risco de demência. Então, existe essa relação direta, principalmente quem vem mantendo a vida inteira a atividade física, mas aqueles pacientes, aquelas pessoas a partir dos 35 anos, se começar a partir dos 35, 40 anos e manter esse ritmo de atividade física constante, vai diminuir o risco de demência, de Alzheimer no futuro. Então, atividade física é extremamente importante. Os pesquisadores, gente, não sabem exatamente como que isso funciona, como que diminui o risco de demência, mas parece ser que a atividade física melhora o nosso condicionamento cardiovascular, diminuindo o risco de pressão alta e diabetes, tá? E o próprio sedentarismo, né? Então, essas 3 benefícios pela atividade física, por si só, já nos faz melhorar ou diminuir o risco de demência e, consequentemente, vai melhorar a sua memória do dia a dia, porque você melhora seus níveis de ansiedade.
Então é importante a prática de atividade física. Doutor, que tanto de atividade física eu tenho que fazer? Que tanto que é? 1 hora por dia, 2 horas por dia? Veja bem, gente, de 150 a 300 minutos por semana. Então 150 minutos dá 2 horas e meia, né? 2 horas e meia de atividade física por semana. Se você fizer 30 minutos por dia de segunda a sexta, poxa gente, 30 minutos, o que é isso? É nada, é nada. Acorda 30 minutos mais cedo, faz polichinelo em casa, não tem lugar, não tem academia, ou dá uma volta correndo, 2 voltas correndo no quarteirão, acorda 30 minutinhos mais cedo. Você vai melhorar sua memória, vai melhorar seu nível de ansiedade. Quem tem depressão vai começar a ter uma melhora absurda do quadro depressivo, do quadro de tristeza, vai melhorar seu condicionamento cardiovascular, vai diminuir o risco de infarto do coração, diminuir o risco de infarto do cérebro, que é o AVC. Só tem a ganhar. Então, meia hora de exercício físico já ajuda muito, tá? Exercício leve a moderado, meia hora. Quem é praticante de atividade física mais intensa, nós temos aí um triatleta que está aqui no chat, o Eberton, é um triatleta. Ele faz atividade física pesada, de 75 a 150 minutos de atividade física extenuante é o suficiente já. Tá? É claro que se você produzir mais e ter condição cardiovascular adequada para isso, é importante. Quem vai... Ó, o Everton falando, poxa, muito bem, vai ganhar um 10, tá ouvindo a aula. Ele não é meu aluno, mas é um amigão. Já tenho que diminuir, que nada, tenho que diminuir não, tá bom demais, mantenha assim. Everton deve ter uns 6% de gordura no corpo só, pra vocês terem ideia. Então, dona Eva, boa noite. Então, gente, a atividade física melhora várias coisas que acabam melhorando a nossa memória no dia a dia e diminui consideravelmente o risco de demência, de Alzheimer no futuro. Outra dica, já falei as 5 dicas que eu falei que a gente ia produzir, já deve ter umas 200 já, né? Então, outra dica de melhora da memória é o treino cognitivo. O que é o treino cognitivo, gente? Os estudos, na verdade, os estudos mostram que quanto maior o nível intelectual, quanto mais anos de estudo tem uma pessoa, menor é o risco de desenvolver demência. Bom, a gente sabe que, infelizmente, o estudo, né, principalmente para as gerações mais antigas, o estudo não foi algo que era realidade, diferente da geração nova, né, que a exposição, a oferta, né, de escolas é diferente de 50, 60, 70 anos, né? Então, mesmo para aqueles que não tiveram essa condição, né, essa oportunidade de estudar por um período grande, você pode fazer uns treinos cognitivos, uns treinos... Cognição, estou falando em termo cognitivo, cognição é a nossa inteligência geral. Cognição inclui nossa memória, nosso nível de atenção, nossa capacidade de nos orientar, nossa capacidade de saber de orientar, saber onde estamos, sabe, nos localizar no tempo, nossa capacidade de executar tarefas, tá? Então, cognição é isso. Então, quanto maior o nível de estudo, maior ou menor a nossa perda cognitiva ao longo da vida, tá bem? Então, o treino cognitivo que a gente pode fazer no dia a dia, ler. Simples, leitura, ler todos os dias. A leitura diária favorece o aumento das sinapses neuronais, principalmente no hipocampo e no lobo temporal, e o hipocampo em si faz parte do lobo temporal, que é uma área do cérebro relacionada à memória, tá? Professor, doutor, eu não sei ler. É uma realidade, né, comum que a gente, né, vê no dia a dia. Para aqueles que não sabem ler, a gente pede para aprender uma atividade nova. A gente
orienta o paciente, por exemplo, a fazer jogo de memória, né? Caça-palavras. A caça-palavras já atrapalha um pouquinho por conta da leitura, mas faz parte do treino cognitivo. Aprender a jogar um xadrez, aprender a jogar um dominó. O dominó tem a questão da lógica lá das peças, de contar, fazer a contagem. Então, tudo isso estimula. Só não vale jogar dominó apostado e tomar uma que bagunça o meio de campo. Em relação a tomar uma bebida alcoólica, gente. A bebida alcoólica, inclusive alguns estudos antigamente falavam, antigamente é recente, né, algumas publicações falam que, veja bem, que alguns estudos falam que a bebida alcoólica em quantidades leves a moderadas parecia ter um benefício na memória. Tá? Hoje sabemos que não existe quantidade segura de álcool para memória, de risco cardiovascular, dependência, violência decorrente da dependência do álcool, doença hepática, né, doença no fígado por conta de uso de álcool, aumento do risco de AVC hemorrágico. Então, não existe quantidade segura de bebida alcoólica. Então, o que a gente puder evitar o máximo, tá? É importante. Alguém me perguntou aqui, peraí. Luciene, obrigado, Luciene. O Everton perguntou aqui, inverter a mão nas atividades normais é bom? Por exemplo, escovar o dente com a mão contrária ajuda? Veja bem, tudo o que for de aprendizado novo ajuda. Então, a coordenação motora para escovar os dentes com a mão esquerda, a mão contrária, né? Se eu sou destro, com a mão esquerda, a coordenação motora que eu vou fazer e aprender, isso vai me gerar reserva, isso vai me gerar memória. Mas não adianta nada eu aprender a escovar os dentes com a mão esquerda se eu tenho uma sobrecarga de tarefa, uma sobrecarga de responsabilidade, se eu durmo mal. Então, só isso não vai ajudar. Mas é um aprendizado novo. Perfeito, Everton. Por exemplo, o meu menino, Raul, ele é destro, tem 7 anos, chuta de direita, eu estou ensinando ele a chutar de esquerda. E tem aprendido. No início ele não sabia nem ele ia chutar, pum, caía no chão. Hoje ele já chuta, já faz gol de futebol, o couro comendo lá, a bola cai no pé esquerdo dele, pum, chuta e gol de esquerda. Então é um aprendizado isso, novo, tá? Seu David, boa noite, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Aliás, o senhor chegou mais cedo, né? Então, espero que esteja gostando da live. Neuzeli falou que só consegue cuidar de plantas. Muito bom, Neuzeli. Isso é importante. Vamos supor, eu não conheço muito de planta, mas vamos supor que você está cuidando lá de uma... Fala o nome de uma planta aí, dona Neuzeli. Escreve aí o nome de uma planta. Você cuida de uma planta e já está acostumado a cuidar daquela determinada planta e tem outra plantinha. Só que o jeito de cuidar dessa outra plantinha é diferente daquela planta que a senhora já cuida. Então a senhora precisa aprender a cuidar da planta diferente. E foi eu que ensinei, que bom, que incentivei. Ótimo, maravilha. Tá? Então, falamos do treino cognitivo, né? do jogo, jogo de memória, xadrez, dama. Xadrez é espetacular. Xadrez é uma maravilha, tá? Quem puder aprender, porque o xadrez, primeiro que você tem que aprender, só perguntando, o tema de hoje é só sobre memória? Vai ser, Sol, porque é gigantesco, é muita coisa para falar sobre memória. A gente está tentando falar as coisas do dia a dia, as dicas, né, para poder melhorar isso daí. Pode tirar dúvidas sobre outro assunto? Tá, daqui a pouquinho você me manda, viu? Um minutinho. Bom, falamos da atividade física, né? Consequentemente, a atividade física ajuda a reduzir a ansiedade, a diminuir o risco cardiovascular. Se você tem pressão alta, controle sua pressão adequadamente. Se você tem diabetes, controle a sua diabetes adequadamente, porque
pressão alta e diabetes, aumenta o risco de demência vascular, que é a demência por AVCs ou por micro AVCs, que às vezes o paciente não tem nada, mas começa a ter perda de memória por micro AVCs, tá? Às vezes acontece até novo, com 55, 50 anos, 60, até jovem ainda ali, causando uma demência que a gente chama de demência vascular, e também aumenta o risco de demência de Alzheimer, tá? Pessoal, e alimentação? E os suplementos do dia a dia? Quantos já pensou assim, estou com a memória tão ruim, e vai no balcão de farmácia e pede um remédio para a memória e o balconista entrega? Né? O que a ciência fala disso? O que as pesquisas médicas falam dos suplementos alimentares suplementos alimentares para melhora de memória? O que a ciência fala? Veja bem, a não ser que você tenha um déficit vitamínico, e algumas vitaminas estão relacionadas realmente à cognição, memória e atenção, não faz sentido a gente repor, tá? Lidiane Barreto, volta a atender Luiz Eduardo. O pessoal tem pedido, hein? Ô, gente, eu tô tão bem aqui na minha cidadezinha. Foi muito bom atender lá, mas eu tô tão bem. Obrigado, Lidiane. O que acontece? A não ser que o paciente tenha uma deficiência de uma vitamina específica relacionada, que a gente vai repor. Se não tem, não faz sentido você suplementar alguma coisa que está normal no seu organismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas outras vitaminas, algumas muito conhecidas, não é questão de... Eu nem gosto de falar, porque pode gerar muitas discussões, mas algumas muito vendidas no dia a dia aí, inclusive na medicina alternativa, na medicina oriental, a ciência não conseguiu mostrar benefício na memória, tá? E normalmente nós, na medicina tradicional, a gente trabalha com informações baseadas em evidências científicas sérias, não qualquer evidência científica. O que é uma evidência científica séria que a gente dá muito valor? São os estudos que a gente chama de estudos duplos cego randomizados. A gente pega um grupo, grande de pacientes, dá um remédio, pega um grupo grande de outros pacientes, dá um placebo. Num grupo dá um remédio, dá essa possível vitamina, esse suplemento, e no outro dá um placebo. Nem o grupo que sabe que está tomando o remédio sabe que é remédio, nem o grupo que está tomando placebo sabe que é placebo, nem quem dá o remédio sabe que é remédio, quem é placebo, para vocês terem ideia, e faz esse acompanhamento, esse segmento por anos ou por meses, às vezes depende do como foi traçado o estudo. Uma pessoa só, ou uma parte desse grupo, parte dos pesquisadores sabe quem é quem, mas ele não participa da aplicação desse medicamento, e depois faz os testes de memória antes, faz os testes de memória depois, do tempo do uso do medicamento, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, né? E aí, essa pessoa que sabe quem é quem, vai lá e contabiliza e vê se o grupo que realmente tomou o remédio, realmente teve uma melhora da memória, e vê se o grupo que tomou o placebo, que não é um remédio, é um falso remédio, não é um remédio de verdade, teve melhora ou não da memória. E mostra que praticamente não houve diferença na melhora da memória em algumas vitaminas. Saliento mais uma vez, é claro que durante a investigação nossa, né, como médicos de deficiência de memória, na dificuldade de memorização, a gente dosa algumas vitaminas, faz alguns exames, né, hipotiroidismo pode dar um declínio de memória. Se tiver uma deficiência, sim, de uma certa vitamina, de algumas vitaminas, a gente vai lá e repõe. Alessandro perguntou se cachaça demais causa esquecimento.
Ah, rapaz, você chegou atrasado, viu? Pelo amor de Deus. Eu falei um pouquinho mais cedo que não existe dose segura de bebida alcoólica. Não só para a memória, como para a saúde em si. Dona Neuzeli falou que gosta de suculenta. Que planta é essa, Dona Neuzeli? Eu não conheço. Alessandro, meu amigo. Muito bem. Pessoal, então, voltando, vamos falar dos alimentos. Então, vou tomar uma aqui hoje. Toma de leve, pouquinho, não tome muito não, viu? E o que acontece? Ômega 3. Já ouviram falar do óleo de peixe? Todos nós já ouvimos falar. Existe uma relação do risco, do uso, ou não o uso, perdão, bati aqui. Existe uma relação entre o ômega 3 e a redução do risco de demência, tá? Bom, mas a gente pode tomar ômega 3 como? Tem que ser prescrito por um médico com indicação adequada e tem que ser uma medicação de qualidade. Não pode ser qualquer ômega 3 que tem por aí. E se eu não quiser tomar o suplemento de ômega 3, onde é que eu acho ômega 3 nos alimentos? Tem gente que fala assim, eu quero um alimento que tem um ômega 3. São os peixes e frutos do mar. Principalmente os peixes mais oleosos, né? Sardinha, salmão, tá? Principalmente sardinha, salmão e atum. Então, são ricos em ômega 3, tá bem? Que quantidade que eu preciso comer de peixe por semana para eu ter um risco reduzido de demência e, de repente, manter a memória de forma mais adequada? De 200 a 250 gramas, tá? De peixe por semana. Não é muito, então dá para você comer, tá bom? Então, 3 vezes por semana dá para comer o peixe. Bom, como que o ômega 3 ou o peixe ajuda na prevenção do Alzheimer ou da demência ou na manutenção da nossa memória de forma mais adequada? Gente, não sabemos, mas parece ser que os estudos mostram que existe essa relação, tá? Não é assim, estou falando isso da minha cabeça, não estou criando isso. Os estudos mostram que existe essa relação entre o consumo do peixe rico em ômega 3 e a redução do risco de demência, tá bom? Mas parece que a própria ingestão do ômega 3 e dos peixes ricos em ômega 3 diminui o risco cardiovascular, diminui o risco de AVC, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC e infarto, na verdade, risco cardiovascular, tá? E isso por si só já diminui o risco de demência, tá bom? Dieta do Mediterrâneo, vocês já ouviram falar? Bom, a dieta do Mediterrâneo está relacionada diretamente com redução de AVC, com redução do risco de infarto, com redução de hipertensão, tá? E com redução de demências. Em que compõe a dieta do Mediterrâneo? Veja bem, existem vários tipos de dieta do Mediterrâneo, tá? Mas normalmente é uma dieta rica em frutas, cereais integrais, tá? Vegetais, peixes, nozes e baixa ingestão de carne vermelha. Tá? A dieta do Mediterrâneo previne não só AVC, infarto e demência, como câncer de intestino, câncer de mama, câncer de bexiga e câncer de garganta. Por aí. Então, olha o benefício de fazermos uma dieta rica em frutas, verduras, cereais integrais, castanha, noz, azeite de oliva, azeite extra virgem. Então, e peixe, né? Uma dieta com mais peixe e menos carne vermelha. Então, o benefício, ele realmente é extremamente importante, tá? Bom, vamos lá resumir. Aliás, antes de resumir, alguém lembra, agora que tem mais gente, alguém lembra a cor do primeiro carro que viu hoje? De manhã cedo, ao acordar, ao sair na rua? Não vale o próprio carro. Alguém? Dou-lhe 1,
Número 2, e não vale mentir. Coisa feia, viu? O Papai do Céu tá vendo. Número 3, não lembra por quê? Mas você viu esse carro. Você nem lembra que carro foi. Porque o nosso cérebro só fixa aquilo. Muito bem, Lidiane. Não vale o seu. A brasileira não sai de casa, branco. Muito bem. Aconteceu alguma coisa assim que chamou a atenção nesse carro, nesse Gol branco, Lidiane? Então, como eu estava falando, a gente não vale o próprio, Fernanda. Não vale o próprio. Só lembramos se aquilo informação nos chamar a atenção. Se nos focar a atenção, tá? Então, Lidiane, meu Fox preto. Deixa eu bem. Mas por que você lembrou do Gol branco, Lidiane? O que te chamou a atenção? Conta pra gente. Lidiane deve estar digitando. Então, pessoal, veja bem, quando o Lidiane digita, eu volto lá. Resumindo a nossa... suculenta é um tipo de planta. Sim. Ok, Nezeli. Pessoal, resumindo as dicas de hoje sobre a questão da memória, vamos lá. O que Lidiane falou, porque quando sai de casa, já vejo, fica bem em frente. O carro está todos os dias lá, já fica bem em frente à casa dela. Talvez seja por isso, porque uma informação repetida várias vezes você fixa. Por isso que estudar e aprender alguma coisa nova, você precisa estar repetindo. E ainda fica mal estacionado, chama atenção, dá raiva. A raiva gera emoção, emoção fixa a memória. Lembra do dedo no fogão lá, no fogão quente, você bota o dedo, queima o dedo, o menino nunca mais bota o dedo lá porque queimou o dedo. Tá? A emoção fixa a memória da gente. Tá? Então, resumindo, vamos lá. O que a gente precisa para ter uma memória boa no dia a dia? Leitura, jogar xadrez, jogar jogo da memória, caça-palavras, tá? Aprender coisas novas, né? Adquirir novos conhecimentos e ver fotografias antigas. Ver fotografias antigas é algo legal, porque não adianta só ver, é ver e tentar se recordar daquela situação, daquele momento em que foi tirada a fotografia, lembrar de quem tirou a fotografia, lembrar do que você estava fazendo naquele momento. E normalmente uma fotografia antiga traz muita emoção para a gente, emoção aflora a nossa memória. Tá? Dormir adequadamente, reduzir os níveis de ansiedade, de estresse, tratar a depressão adequada, controlar a sobrecarga de tarefas, sobrecarga de função e preocupação, praticar atividade física regularmente, importante. E outra coisa, gente, a gente precisa de lazer, a gente precisa de bestar, de fazer nada, de ficar tranquilo, a gente precisa descansar a nossa cabeça. Lembra que eu falei que às vezes você esquece de um nome, e aí você está lá tomando banho, tranquilo, pensando em nada, e de repente, o nome vem, aí você consegue lembrar, tá? Então, pessoal, por hoje é só, já estamos aí com 40 minutos, né, de bate-papo.